E antes da gente começar a falar o que Deus colocou no meu coração essa noite, eu só queria dar uma dica aí para quem tem testemunho, que dá logo. Não deixa para a próxima quinta ou ver no mesmo dia, às vezes, do testemunho, porque senão o pastor fala assim, tudo bem, pode fazer o testemunho, aí aproveita e já faz a ministração. É coisa simples. Mas eu não importei com esse detalhe, porque eu estava bem preparado, porque o tema era renovo, né? Então desde o início do ano, nossa, beleza, tranquilo. Aí de repente ele falou assim, só tem um detalhe, mudou o tema. Falei, tudo bem, vamos lá. Aí por fim o pastor perguntou, você tem certeza? Falei, gente, mas não está muito confiante não, né? Mas Deus tudo pode, né? E Ele faz grandes maravilhas na vida da gente. E eu gostaria de compartilhar nessa noite com toda a igreja alguns assuntos que Deus tem colocado na minha vida ao longo de alguns meses, alguns pontos. E o Espírito Santo tem me incomodado muito nessa situação. E eu não poderia deixar de ser diferente nessa noite, de compartilhar com a igreja esses 3 assuntos. Na verdade, são 3 desafios que nós enfrentamos para uma vida de obediência à palavra de Deus. Todos os dias da nossa vida nós somos desafiados com isso, né, de manter a comunhão com Deus, todos os dias, com Deus e com o Espírito Santo, né? E hoje nós vamos compartilhar somente 3 pontos, porque o nosso tempo é curto, o pastor Devani já deve ter marcado, nossa, já está voando, que é a questão de humildade, renúncia e vida em amor, coisa simples, muito simples. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre ter humildade. Coloca aí para nós Provérbios 15:33. Eu vou ler aqui o que eu coloquei aqui, mas não muda muito não, né? Deve ser outra versão. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Meus irmãos, nós temos assim muitos motivos para nós sermos orgulhosos, cheios de soberba, e com isso aí, nós deixamos de sermos cristãos desobedientes, que o nosso tema agora é obedecer a Deus de todo o coração. Então, com isso, estamos cheios de nós mesmos. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, tem mais algum espaço? Creio que não, já estamos cheios, né? E nós temos que esvaziar de nós mesmos para dar espaço para o Espírito Santo. Se nós não dermos espaço para o Espírito Santo, ele não vai entrar na nossa vida, não vai morar no nosso coração. E com isso, nós temos que deixar abrir, fazer força, para nós renunciarmos a nós mesmos e dar espaço para o Espírito Santo, para que ele haja, para que ele trabalhe em nossas vidas, no dia a dia, né? E sobre a humildade, como que nós podemos saber se nós somos humildes e vivemos com humildade? Alguém pode responder? Como? Falar de humildade é muito simples. Viver em humildade, como? Alguém se habilita? Para a gente saber se a gente é uma pessoa humilde, se nós vivemos a humildade, nós temos que ter coragem de chegar para Deus e perguntar o que Ele quer de nós. O que Ele quer que eu faça? Quem tem coragem de fazer isso, levanta a mão.
mas de coração. Quem tem coragem? Quando nós fazemos essa pergunta, e se nós somos corajosos ao bastante perguntar para Deus o que Deus quer que a gente faça, nós reconhecemos que estamos dispostos a viver com Deus e para Deus, e viver segundo os propósitos de Deus. A importância de sermos humildes é tão grande que reconhecemos que nossa vida depende totalmente do nosso Deus. Tudo que fazemos, todas as nossas habilidades, talentos, vêm de Deus. Quem é humilde sempre reconhece que sem Deus não podemos fazer nada e nada somos, sem Deus. Com isso nós reconhecemos que nós temos que ter a humildade, que nós somos humildes. E ao contrário da humildade, é sermos orgulhosos. E quem é orgulhoso vive na presença de Deus? Não. A tendência normal é que quem é orgulhoso afasta de Deus. Normalmente acontece isso. A humildade nos leva ao conhecimento do pecado e a pedir perdão. Sem humildade, ninguém consegue pedir perdão se não for uma pessoa humilde. Fica cego, não entende o que Deus fala. A humildade também nos ajuda nos relacionamentos com outras pessoas. Gente, relacionamento com outras pessoas é fácil? Todos nós temos um jeito de ser, aquele jeitão de ser, né? E não aceitamos o jeito de ser das outras pessoas. E como que nós vamos conviver dessa forma? Ainda bem que aqui na igreja não existe esse negócio, né, de pessoas que não suportam o outro, às vezes não aceita uma palavra de exortação dos nossos pastores, um exemplo, e são como pessoas que são igual casca de ovo, não pode encostar que está quebrando, né? Se brincar, muda de igreja, fica de mal do pastor, de mal do irmão. E isso acontece no nosso meio. Eu não sei se aqui na igreja tem isso, eu acho que não, né? Então, nós temos que pensar muito nisso mesmo. O humilde, a pessoa humilde, ela reconhece que não é melhor que ninguém. E todos nós merecemos o amor e a atenção de todos, independente de que seja. Eu não suporto a pessoa, ora por ela, ame ela, que Deus vai agir. Mas primeiro vai agir na nossa vida, depois na vida do nosso irmão. O segundo ponto que eu falei é renúncia. Sobre renúncia, o que eu anotei aqui para a gente falar? Renunciar à nossa própria vontade. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós decidimos viver em obediência a Deus, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade e fazer que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Obedecer a Deus é renunciar ao pecado e procurar viver uma vida em santidade. Mas a nossa carne, ela nunca aceita, nunca quer que a gente faça isso. A nossa carne, ela quer continuar na nossa zona de conforto. Por quê? Estamos vivendo bem, deixa a vida me levar. Nossa carne pensa isso, né? E pensando nisso, em renúncias, que surgiu o tema que nós colocamos. Desafios para uma vida em obediência à palavra de Deus, a renúncia da nossa carne, da vontade da nossa carne. O mundo tem vários atrativos que nos prende, nos envolve, e muitas vezes consegue nos envolver levando
a desobediência da palavra de Deus. E, com certeza, as consequências vêm, e não demora muito, não. Um crente desobediente, o que é que vai acontecer? Vai sofrer. Não é dizer que quem é obediente também não sofre por algumas situações, mas a desobediência é de imediato. Isso aí não precisa nem da gente questionar, porque quem vive com Deus e para Deus sabe que a palavra de Deus não mente, né? Nós precisamos entender que tudo na vida, tudo em nossa vida, acontece não é da maneira que nós queremos, mas sim da maneira que Deus planejou para nós. Mas nós só vamos aceitar isso, a maneira que Deus planejou para nós, se nós aceitarmos e dermos espaço para o Espírito Santo em nosso coração. Como eu disse no início, esvaziarmos de nós mesmos. Com isso, nós vamos conseguir aceitar e entender a vontade de Deus nas nossas vidas. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é viver em amor. Romanos 8, 38 e 39, por favor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente lê um versículo desse aqui, precisa falar mais alguma coisa de amor? A palavra de Deus é muito clara. Mas, por fim, a obediência a Deus é viver no amor, porque Deus é amor. Não agir por nosso próprio interesse, não tentar trocar o amor por bênçãos, mas agir sempre por amor, ou seja, fazer sem esperar alguma coisa em troca, fazer o bem sem esperar alguma coisa em troca, isso é amor. Realizar sem esperar um reconhecimento pessoal. Nós somos mestres em querer fazer bonito, né? Fazer bonito, para estar todo mundo vendo, mas não é isso que Deus fala com a gente sobre viver o amor. Nós vivemos tempo de avivamento, renovo, e avivamento é bênção de Deus sobre nós. Só precisamos tomar a decisão, queremos ou não as bênçãos de Deus. O que é que nós queremos para a nossa vida? Para que a nossa vida e da nossa família seja abençoada, sempre. Nós temos que decidir por Deus, temos que decidir por amor. Somente pela obediência nós vamos experimentar as muitas bênçãos que Deus já tem reservadas para nós. Se nós formos desobedientes à palavra de Deus, nós não vamos chegar lá. Podemos até tentar, mas não vamos. E isso vem do coração da gente. Não só de palavra, mas de pensamento, sentimentos do nosso coração. Ele sabe tudo, tudo. Foi Deus que nos criou. Ele que fez tudo que existe no mundo. Como que Ele não vai conhecer as células do nosso corpo? Cada uma Ele conhece. Foi Ele que fez, Ele pode mudar, pode tirar. A nossa vida Ele pode tirar a qualquer momento. E às vezes nós ficamos tão amarrados a pequenas coisas, a sentimentos com o irmão, com o outro, por falta de vivência desse amor. Deus tem esquentado meu coração muito nesses dias para falar isso. Não sei se tem alguém aqui que estava precisando ouvir, mas o primeiro que precisou ouvir foi eu. E Deus tem colocado na minha vida muitas bênçãos, na vida da minha família. Vivendo esses 3 pontos que nós estamos compartilhando aqui agora, nós podemos descansar o nosso coração em Deus e em tudo que precisarmos, Ele nos abençoará. Quando nós colocarmos o nosso coração, descansarmos no Senhor, Ele nos abençoará. Eu tinha comentado no início que, quando for dar um testemunho, que faça talvez no mesmo dia, porque senão Deus prepara, né?
acontecem muitas coisas. Eu tenho um testemunho pessoal que eu vivi há uns 90 dias atrás, né? Uns 90 dias atrás, que se eu não tivesse apegado nesses 3 pontos, talvez eu teria sofrido. Eu tenho uma pequena propriedade onde eu sou produtor de cana-de-açúcar. Tá. Todo mundo sabe que a cana-de-açúcar ela tem um ciclo. E foi mais ou menos em abril desse mês, foi um abençoado lá e pôs fogo na minha propriedade. Estava programado a colheita dessa minha propriedade em setembro. Ou seja, não estava pronto o produto para a venda final. Eu não gosto de falar em cifras, mas aqui eu vou falar para a honra e glória do Senhor. O meu irmão mais velho me ligou, já bem tarde da noite, falou: Wesley, meu irmão, colocaram fogo na sua cana da sua propriedade. E ele ligou aos choros, aos prantos, ele é mais velho que eu. Aí eu falei assim: uai, pois? Tudo bem, pois. Aí ele falou: você não está entendendo, você vai ter um prejuízo em torno de R$120 mil. Eu fiquei pensando, nossa, eu já pensei logo, onde que eu vou arrumar o dinheiro para pagar esse prejuízo, né? Mas aí eu falei para ele, eu disse para ele, falei: não, tranquilo, rapaz, para que você está chorando? Não tem necessidade disso. Deus é muito maior do que você pensa. E eu estava confiante nisso. Aí, no outro dia, ele voltou a me ligar, falou: você não está entendendo. Você vai perder, vai ter que pagar um prejuízo de R$120 mil. E eu continuei da mesma forma. Falei: não, vai dar certo, vamos lá. Tudo bem, aconteceu, eu não vou prolongar muito. Fiquei magoado, fiquei chateado, não nego, né? Claro, quando a gente fala em valores, a gente pensa, tanto que a gente trabalha, da dificuldade, né? Eu coloquei para Deus, falei: Deus, eu não aceito esse prejuízo, não. Porque tudo que é meu é consagrado ao Senhor, tudo é do Senhor, por quê? E eu fiquei tranquilo, no meu coração, fiquei tranquilo. E aconteceu que todo o processo de colheita foi antecipado, o produto lá não estava pronto, nem preparado. O resumo da história: confiante em Deus sempre. O que aconteceu? Eu não tive nenhum real de prejuízo e ainda sobrou um bom lucro. Então, só Deus para fazer isso na vida da gente, mas você tem que confiar. Você tem que descansar seu coração em Deus. E a minha família é prova disso, que nos últimos anos eu tenho tanto testemunho para dar, que teria que fazer um final de semana, começar cedo aí, tanto testemunho, né? E Deus tem me honrado, mas eu também nunca deixei de honrar a Deus com tudo na minha vida, porque por várias vezes Deus claramente me disse de madrugada: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. E eu confio nisso, eu acredito, eu creio nisso. Não sou melhor do que ninguém. Esses 3 pontos aqui, eu procuro colocar na minha vida todos os dias. O desafio não é fácil, mas a vitória é garantida quando nós damos espaço para o Espírito Santo controlar a nossa vida e o nosso viver. E que Ele assim nos abençoe e que todos vocês sejam abençoados por Deus. E muito obrigado por ter me aguentado esses minutos aí. Glória a Deus.